No final dos anos 80, um trabalho de prevenção à AIDS entre a população carcerária me levou à Casa de Detenção de São Paulo, o Carandiru. Quem quiser que venha, que eu acabo com a raça. Dando continuidade à programação do 16º Fórum da Liberdade, anunciamos o painel Violência, uma perspectiva cultural. Convidamos a ocuparem os lugares do palco os senhores Pedro Parente, Héctor Babenco, Drauzio Varela, Raymond Frey, Eduardo Gianetti da Fonseca. E chamamos o jornalista William Vac para a coordenação do debate. Boa tarde, Nova. Alô, 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 tá sim. Alô, alô. Tá todo mundo com o microfone. Bom, peraí, sem óculos não vai nada. Vocês já sabem qual é a regra do debate, enfim. Nesse caso, como nós temos mais participantes e o tema tem uma amplitude que realmente eu estou super ansioso de ver como que os participantes vão, que ângulo, que foco que eles vão colocar, porque infelizmente o tempo é ainda menor para cada um, para que a gente tenha a oportunidade de vocês fazerem perguntas e que essas perguntas provoquem, como eu acho que nós tivemos no último painel, também uma relação entre eles, para que não fique apenas de um lado, só de um lado, de uma mão só. Então, em vez de 12 minutos, cada palestrante, debatedor, participante, convidado, enfim, cada pessoa aqui no palco terá 10 minutos. Eu vou tentar ser o mais rigoroso possível, vou pedir já desculpas antecipadamente, e que vocês, por favor, fiquem nesses 10 minutos iniciais. Com as perguntas, a experiência mostra que
vai haver a oportunidade de novamente entrar nos assuntos, e ainda com uma garantia, quer dizer, que a gente sabe o que o público está querendo ouvir. Então, eu vou passar logo a palavra ao primeiro, que vai ser o Pedro Parente. Ele é formado em Engenharia Eletrônica pela Universidade de Brasília, é especialista em finanças públicas, ocupou diversos cargos na área econômica do governo ao longo da sua bastante longa carreira também. Foi consultor do Fundo Monetário Internacional e de várias instituições públicas no país, entre as quais Secretarias de Estado e Assembleia Nacional Constituinte. Ele foi ministro de Estado, tendo como última atribuição pública a coordenação da equipe de transição da administração do presidente Fernando Henrique Cardoso. Atualmente, Pedro Parente é o vice-presidente executivo da RBS, a empresa multimídia que opera 18 estações de TV, 21 estações de rádio, 6 jornais diários, líderes nos respectivos segmentos dos estados, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Pedro, a palavra é sua. Muito obrigado, William. Eu queria dar minha boa tarde a todos. Eu queria dizer da minha honra de estar presente aqui hoje nesse evento. É um tema sobre o qual eu nunca falei antes. Tenho falado muito em público na minha carreira, mas sobre esse tema é a primeira vez que eu faço. Espero, de alguma forma, poder contribuir sobre um aspecto que eu acho que, por si só, já mereceria um painel nesse tema violência sob o ângulo cultural, que é o papel da mídia. E, naturalmente, esse tema estaria sendo muito melhor abordado se aqui estivesse o Nelson Sirotsky, que, no entanto, teve que viajar, está em Nova York hoje, não pôde vir. Estou aqui, portanto, na função de substituí-lo e trazer, então, a nossa visão sobre o tema violência e mídia. E tentando me ater ao tema, vou direto às questões. É claro que a gente sempre tem uma pequena introdução, onde, inclusive, faço referência ao fato de que li o livro do Drauzio e gostei muito, muito antes do livro, enfim, ter a dimensão que tem, e acho que merece, e teria algumas questões a colocar, mas acho que, dado a questão de tempo novamente, deveria ir diretamente ao tema que nos foi proposto, que é mídia e violência. E a questão principal é: será que a mídia está sendo utilizada em seu potencial máximo como instrumento de combate à violência? E, na realidade, tem outro tipo de indagação, uma indagação um pouco mais complexa, um questionamento que tem sido feito com alguma frequência mais recentemente, é se, na realidade, a mídia ajuda ou atrapalha, se amplia a sensação de insegurança ou se alerta a população, se provoca o aumento da criminalidade ou se colabora para erradicá-la. Portanto, podemos ver que são questões extremamente difíceis, e eu não creio que haverá algum dia uma resposta final e definitiva, até porque eu acho que cabem nuances em relação a essa questão. Mas eu acho sim que existem algumas coisas que são inquestionáveis. Quando nós olhamos o nosso dia a dia, quando nós olhamos as ruas das nossas cidades, quando nós vemos as grades das residências, os seguranças particulares, os carros blindados e o medo que todos têm de sair às ruas à noite ou de circular em determinadas áreas, nós não temos nenhuma dúvida de que a violência em nosso país não é só real, como está em nível alarmante e crescente, e além disso, nós sentimos essa violência cada vez mais próxima. Eu acho que isso talvez seja o mais apavorante, é o fato que antes víamos a violência como alguma coisa que, sim, acontece, mas acontece com os outros, né? Nunca está muito próximo, mas, infelizmente, agora o sentimento, dado ao crescente nível da violência, de que ela pode acontecer, sim, se já não aconteceu, com parentes, amigos, e o que é pior, com um dos nossos filhos. Eu não esqueço nunca, por sua dramaticidade, um depoimento recente de um parente de uma vítima fatal no Rio de Janeiro, que disse que no Rio, ser vítima da violência brutal é apenas uma questão de tempo. Portanto, eu pergunto, pode a imprensa deixar de retratar esta realidade? Por outro lado, existem situações em que o simples anúncio de uma previsão ou retrato da situação atual pode afetar substancialmente a realidade futura. O Dr. Eduardo Janetti, que está aqui presente, ele costuma dizer que é como se a previsão do tempo tivesse o poder de mudar o próprio tempo, como acontece na economia, onde a mera divulgação
de expectativas tem muitas vezes o condão de contribuir, às vezes substancialmente, para que se tornem essas expectativas realidade. E aí a questão é, será que isso é aplicável também à violência? Em que medida a divulgação da violência é um fator de realimentação da própria violência? Em que medida a resposta afirmativa a essa questão deveria condicionar ou moldar o trabalho da imprensa? Eu acho que quaisquer que sejam as respostas a essas questões, não se pode sequer admitir a ideia de que a mídia não deve noticiar a violência. Isso seria inaceitável, seria adotar uma posição autista, uma posição que aí sim se estaria prestando um claro e gravíssimo desserviço à população. A divulgação é absolutamente indispensável por pelo menos duas razões fundamentais. A primeira, alertar a população sobre o verdadeiro quadro da violência, permitindo que adote as medidas que considere adequadas para se defender, e também permitir o que é tão importante quanto a primeira medida, o necessário controle social sobre a ação do poder público, permitir à população que cobre das autoridades uma ação verdadeiramente eficaz contra a violência. Por tudo isso, eu acho que a resposta é: a mídia será fator de combate à violência ou de contribuição ao aumento da violência, ela será uma consequência ou uma causa da violência, dependendo da abordagem que adotar na divulgação dessa mesma violência. Ou seja, não se trata de deixar de retratar a realidade, o que seria, como já disse, inaceitável, e sim de como a realidade é retratada. E aqui nós temos que reconhecer que certos setores da mídia têm abordado o problema de uma forma, no mínimo, questionável. Alguns programas de televisão, especialmente, tratam do tema com pouca responsabilidade. E há um certo tipo de imprensa escrita, felizmente cada vez menos aceita, que faz do uso do chamado hiperrealismo na divulgação dos fatos ligados à violência, digamos, um diferencial competitivo. Tudo isso em nome da conquista de audiência ou de leitores, dentro da abominável tese de que os fins justificam os meios. E diante desse quadro crítico que nos encontramos, mesmo a imprensa mais responsável tem que estar constantemente questionando se o que faz é o necessário, e mais do que o necessário, o suficiente para ajudar as autoridades e os cidadãos a combater de forma mais efetiva esse flagelo social. Talvez já não baste apenas informar a população de forma responsável e cobrar soluções do poder público, como os órgãos de divulgação fazem historicamente. Mas o que mais seria necessário? Novamente, não creio que a gente tenha uma resposta simples. O que temos que fazer é estar abertos à discussão do tema, a críticas e sugestões, como as que são proporcionadas por eventos como esse. Mas se estamos aqui reconhecendo, de um lado, que há certos setores da mídia cuja atuação é questionável, e de outro, que mesmo a imprensa mais responsável deve estar aberta a críticas e sugestões, num quadro de permanente repensar de sua abordagem do problema, também é necessário lembrar que o interesse público exige das autoridades que estejam permeáveis à atuação da imprensa, sem procurar desviar o foco sobre as causas do problema, por intermédio da tentativa de transferir responsabilidades, ou que seria ainda pior, omitindo estatísticas. Nós entendemos na RBS que a imprensa tem e continuará a ter, e é fundamental, um papel importantíssimo no tratamento do problema. E nós, na RBS, procuramos ter posicionamentos editoriais que são orientados de forma objetiva por um código de ética. Dado a nossa premência de tempo, eu vou fazer uma leitura de dois exemplos de como tratamos essas questões. Por exemplo, quando nós divulgamos... Você tem dois minutos mais. Acho que eu posso usar um minuto para isso, mais um minuto com outro assunto aqui, então. Estupro ou assédio sexual, apenas um exemplo. Notícias sobre casos de estupro e assédio sexual devem omitir o nome da vítima, a menos que ela concorde explicitamente com a sua identificação. Crianças e adolescentes, de acordo com o Estatuto da Criança ou do Adolescente, nomes de crianças ou adolescentes envolvidos em crimes só podem ser identificados pelas iniciais e as imagens devem ser distorcidas eletronicamente. Suicídio, a menos que a pessoa que cometeu o suicídio seja uma pessoa de projeção, nós não divulgamos, e assim sucessivamente. Eu queria fazer um comentário final dentro desse controle que eu acho necessário de tempo a respeito de violência infantil. Nós achamos, dentro desta área de atuação da imprensa, além da divulgação dos fatos de forma responsável, que
que nós podemos dar, por exemplo, um tratamento especial, como fazemos na RBS, à violência que atinge as crianças. Há mais de 15 anos, a nossa fundação vem se dedicando ao resgate social das crianças e ao tema de adolescentes em situação de risco, mas nós vamos lançar este ano uma grande campanha para combater a violência contra a criança nos estados de atuação da empresa. Lembrando o quanto é difícil tratar do tema violência infantil, exatamente porque a maior parte dos crimes ocorre no seio das famílias e há uma certa cumplicidade da sociedade em relação a esse aspecto. O tema, portanto, ele é difícil, inclusive para se conseguir estatísticas, exatamente porque há esta omissão ou esta negligência da sociedade, não existem estatísticas abrangentes, mas eu gostaria de citar estatísticas que foram levantadas na nossa fundação apenas para exemplificar o quadro grave que nós temos em relação à violência infantil. Nós temos que no Brasil, diariamente, 18 mil crianças são espancadas e pelo menos 100 morrem também por dia vítimas de maltrato, 6 milhões e meio de casos por ano, mais da metade praticados dentro de casa. Quer dizer, esse é o tema, esse é o aspecto que eu acho que nós deveríamos chamar a atenção. Tenho vários outros números, vou deixar aqui com a organização a palestra, entendo que o controle do tempo tem que ser rígido, mas eu acho exatamente que esta é uma forma de que a imprensa, a mídia, pode contribuir exatamente procurando tratar de um tema que é tão crítico, tão essencial como a violência infantil, e a nossa ideia, exatamente por essa cumplicidade e complexidade, nós vamos procurar fazer uma campanha não de denúncia, mas sim de difusão de uma visão positiva, de que todos podemos fazer alguma coisa, propondo uma sociedade que se preocupa com suas crianças e jovens, ou seja, ressaltando a responsabilidade da comunidade para a solução do problema, como contraponto à ideia de que não temos autoridade sobre o que acontece dentro da família. Bom, muito obrigado. Dentro desse curto espaço de tempo, espero, de alguma forma, ter contribuído para o seminário. Obrigado. O segundo a falar é o Hector Babenco. Ele dirigiu o primeiro longa-metragem. Eu sei que você não precisa de apresentações, mas vou introduzi-lo a todo mundo, Babenco. Seu primeiro longa-metragem foi a ficção Rei da Noite. 2 anos depois, ele assinou o filme Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. É a 4ª maior bilheteria do cinema brasileiro. Pichote, A Lei do Mais Fraco, foi o filme que projetou Babenco no cenário internacional. E O Beijo da Mulher-Aranha foi o filme seguinte, que foi estrelado por William Hurt, Raul Julia e Sônia Braga. Lá nos Estados Unidos, Babenco dirigiu Meryl Streep e Jack Nicholson em Iron Weed. Em 90, ele voltou ao Brasil com a realização Brincando nos Campos do Senhor. E atualmente, com Carandiru, ele retorna ao tema social que o consagrou. Babenco, a palavra é sua. Bom, enfim, estava sabendo que em algum momento essa batata ia cair no meu colo. Eu fui o segundo. Estão me ouvindo Você bem? Escala em 10 minutos. Eu estou sabendo. Veja bem, eu não vim tão estruturado quanto o Pedro Parente para poder falar a vocês. Eu estava imerso numa voragem, aí, num trabalho gigantesco de poder promover e lançar esse filme para tentar me manter vivo dentro de mim, aquilo que há tanto tempo carrego com tanta força, que é a vontade de falar do país que eu adotei como meu. Eu tentei criar alguns ganchos dentro da minha cabeça para poder me motivar a falar para vocês em algum caminho, mas sou uma pessoa muito desordenada mentalmente e é totalmente avessa à numerologia. Desconfio muito das pesquisas, acredito que elas são importantes, acho que a tecnicidade em relação ao comportamento humano é crucial, mas talvez não seja fundamental no meu caso, para mim, para me pautar. Mas eu quero dizer que eu cheguei ao Brasil numa época que ainda havia luz amarela nas ruas. Eu morei em São Paulo, na rua Bela Sintra, numa pensão de 10 ou 12 cômodos, onde eu dividia um cômodo enorme com minha mãe, meu pai e mais 2 irmãos, com banheiro no fundo do corredor. E o Brasil era muito parecido com o que a Havana é hoje, uma espécie de Salvador de 10 anos atrás. As pessoas ainda eram cordiais, a negritude tinha uma presença agradável, e especialmente para mim, aos olhos de um argentino que nunca tinha visto um afro-brasileiro
perto de casa, nem no bairro, nem na escola, nem na cidade. Naquela época, os brasileiros da minha geração, totalmente imbuídos de uma fantasia utópica, revolucionária, que assolou todo o continente, militavam mais para um lado ou mais para o outro, de alguma forma, tentando encontrar nos idealismos da época que estavam em pautas alguma forma de melhorar o país para, de alguma forma, poder estabilizar o prenúncio de um desastre social que se anunciava, que era a eterna briga entre a pobreza e a riqueza. Éramos ignorantes, não tínhamos números, o Brasil tinha menos estados dos que tem hoje. E naquela época o Hélio Oiticic, um grande artista conceitual brasileiro, disse uma frase que ficou muito emblemática, que grudou muito na minha cabeça, que era: seja herói, seja bandido, seja herói. Motivado por essa visão tão romântica da ideia de que o bandido poderia ser uma espécie de Robin Hood que rouba dos ricos para alimentar a sua família, e pela ideia de que o marginal também era aquele que estava à margem da sociedade e lhe competia lutar contra uma sociedade que era injusta, se passaram algumas décadas. Naquela época tínhamos combis, hoje temos vans que nos levam para cima e para baixo. Hoje em dia o que se diz é bandido bom e bandido morto. O que aconteceu para que essa transformação tão gigantesca tenha acontecido em apenas 3 décadas? Que Brasil é esse que eu encontrei em 64, em 69 de novo, porque viajei para fora uns anos, e esse Brasil que estou há 30 e poucos anos morando nele e que eu vejo constantemente ser maior a sensação de orfandade que o brasileiro tem em relação à cidadania, em relação a qualquer direito que lhe seja obrigatoriamente otorgado pelo fato de ter nascido sobre um solo pátrio, e acontecendo isso sobre a égide de um lugar chamado nação. Em poucas vezes eu vi o Estado tão inadimplente ao longo da ditadura, ao longo dos primeiros anos, ao longo do desastre do Collor, ao longo de tudo que eu cresci, virei homem grande, com barba grisalha nesse país, trabalhando consequentemente para me manter ativo e lúcido, numa profissão muito ingrata, que é de contador de histórias através de um meio chamado cinema. Eu vejo que o Brasil é um país de órfãos. Se você me perguntasse um número, o único número que eu daria a vocês é que eu consigo, para mim mesmo, dividir o país em 2 países. Aqueles que têm TV a cabo e aqueles que não têm TV a cabo. O Brasil tem 5 milhões de pessoas que consomem e tem um resto de país que vive numa ignorância total e absoluta. Poderia haver algumas subdivisões entre quem tem TV a cabo, quem tem TV a cores, quem tem cassete, quem tem TV branco e preto e quem não tem televisão sequer, ou quem não tem energia sequer. O único momento que eu sinto e vejo nesse país que há uma sensação de que somos todos pertencentes à mesma árvore é quando se canta um hino nacional nas vésperas de um jogo de futebol, em alguma decisão muito importante. Tirando este momento, o Brasil é um país excluído, Brasil é um país de despossuídos, nós não conhecemos o outro. Recentemente, para utilizar um exemplo que me veio muito rápido na cabeça, num filme de grande sucesso e bastante interessante, chamado Cidade de Deus, o rei, o dono de uma boca de fumo, enfim, o controlador de um determinado tipo de comércio que mexe com drogas, pede a um cliente dele da zona sul do Rio de Janeiro, dá a ele um dinheiro para que compre para ele uma camisa num shopping center. Isso aqui para mim é muito emblemático. É uma arte tentando dizer coisas para que as pessoas saibam ouvir e ver, possam compreender que este homem, que é o rei do seu pedaço, é o excluído no seu próprio território, onde o seu pedaço está inserido. Ele não tem a liberdade de poder ir num shopping center, ou numa loja, numa rua de comércio, para comprar uma camisa que esteja na moda. Este é o Brasil que a gente tem, este é o Brasil que o Dr. Drauzio Varela retratou num território dramático chamado Estação Carandiru, um livro fruto das experiências dele, e é este país com o qual eu tento conversar desde que eu cheguei. Eu fiz o Pichote, porque na época a criança infratora, ligeiramente infratora, que limpava vidros e automóveis nas esquinas, era chamado de menor carente, e achava que essa tarja, que
essa nomeação sociologicamente correta era uma estupidez redundante, porque não se perguntava a ninguém quem é esta criança. E aqui eu faço uma ponte com os mídias da imprensa, porque estamos falando sempre da relação das diversas manifestações culturais em relação à violência. A imprensa tem uma responsabilidade enorme, porque ela só informa, ela não questiona, ela não investiga. A imprensa é preguiçosa, sim. A imprensa, sim, é conivente brutalmente com a ignorância do outro. A imprensa, morreram no Rio de Janeiro 90 pessoas, ditos pelo Jornal Nacional, na TV Globo, nos dias de Carnaval. Eu não consigo ler num jornal uma traça de informação em relação a qualquer tipo de investigação, a qualquer tipo de pergunta que se faça em relação ao porquê, como, de que forma esses crimes aconteceram. O brasileiro dorme, acorda com a violência como se fosse um café da manhã. Isso é inadmissível. Nenhuma cultura pode aceitar isso. Só aceita porque a gente não tem a suficiente autoestima para acreditar que o país possa ser melhor, para que a sociedade possa se organizar melhor. E a gente tem uma ausência total de educação para cobrar do Estado, em qualquer modelo que seja, no nível municipal, estadual, federal, através das entidades de classe. A gente tem um adormecimento boçal que é vergonhoso, e que eu acho que as pessoas deveriam começar a ter um pouco mais de vergonha na cara e entenderem que isto aqui é um país, que isto aqui é uma nação, e que a gente é tão responsável por aquele que nos vê só como um relógio Rolex num pulso, ou com aquele que tem um carro blindado, porque nós não sabemos absolutamente nada de quem é esse homem que não vai num shopping center a comprar uma camisa porque tem vergonha. A gente não conhece quem mora no Brasil. Este é um dado concreto. E aí entra a função social da comunicação, e aí entra a arte como procurador insaciável do belo, que a única coisa que interessa à arte é ela ser livre, ela ser disposta a não ser compreendida, porque a arte não fala, a arte diz. Há uma grande diferença entre você organizar um discurso que fala e você criar um gesto que diz coisas. A gente tem que aprender a trabalhar com o inconsciente. De alguma forma, a arte tem a responsabilidade. Quando eu faço um filme como Lúcio Flávio, quando eu faço um filme com o Beijo da Mulher-Aranha, quando eu faço um filme como o Pichote, quando eu faço um filme como o Carandiru, eu não estou querendo, eu estou me utilizando da manipulação realista para poder injetar algum conceito nas pessoas, para que elas tenham de alguma forma acesso a coisas que eu quero dizer e que não consigo suficientemente no discurso racional que ele seja elaborado. Eu fui interrompido, ouvi uma palavra por aí, não sei, em todo caso, estou meio viajando aqui. Como eu disse antes, eu não vim preparado para nada. Eu acredito sim no poder transformador da arte, eu acredito sim no poder de transformação, do craft, do trabalho com arte. Né? Eu acredito veementemente que se a gente educar as pessoas e lhe der melhores condições de saúde e melhores condições de sobrevivência, a gente terá um país menos violento. Eu acho que a violência ela é engendrada diretamente pela raiva que o outro tem de não ter acesso a nada. É um discurso aparentemente trivial, simplório, com certeza meio naif, né? Meio banal talvez, mas as coisas começam por entender o banal, depois a gente vai sofisticar, a gente sabe. O difícil é poder lidar com o cotidiano, com aquilo que acontece todo dia na frente dos olhos da gente. No momento que a gente quantifica, no momento que a gente rotula, a gente está simplesmente resolvendo o nosso problema, a gente não está resolvendo o problema do outro. Acabou meu tempo, então peço desculpas, talvez não tenha atendido, enfim, esse sou eu. Obrigado ao Hector Babenco. A seguir nós vamos ouvir o Dr. Drauzio Varela. Ele é médico cancerologista, trabalha no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Ele escreve também uma coluna diária, não é diária, escreve uma coluna no jornal na Folha de São Paulo, semanal. Meu colega lá da Globo. E autor do livro Estação Carandiru. Drauzio, 10 minutos.
Tá bem. A violência é uma doença contagiosa e tem que ser entendida dessa maneira. A violência começou a crescer no mundo a partir dos anos 60. E esse fenômeno que nós estamos experimentando no Brasil, com toda essa dramaticidade, é, na verdade, um fenômeno mundial. A violência aumentou na Suécia, aumentou na Finlândia. Nós tentamos explicar esse aumento da violência de várias formas diferentes. Nós dizemos que isso é consequência do descaso social, é consequência do acúmulo de renda nas mãos de uma parcela pequena da população. Nós tentamos dizer que as cidades grandes é que propiciam a violência por aumentar o aglomerado humano. Nós procuramos explicar isso em função de uma falha no sistema educacional. Enfim, nós tentamos justificar o aparecimento da violência nesses níveis de várias formas diferentes. Mas, na verdade, não há estudos científicos que demonstrem que qualquer uma dessas razões seja a causa fundamental da violência. Essas razões, é lógico que cada uma delas tem o seu papel, mas nenhuma delas justifica esse aumento tão brutal da violência como nós temos visto nos dias de hoje. Eu, na época que estava escrevendo Estação Carandiru, quando foi chegando um pouco mais próximo, procurei me informar muito sobre esse tema, ler bastante mesmo, saber o que existe cientificamente demonstrado, o que foi demonstrado através de estudos que a gente possa ler, que obedeçam a uma metodologia científica irretocável e cujas conclusões finais sejam tiradas baseadas em fatos e não baseadas em impressões emocionais, que é a reação comum nesses momentos em que a gente é tocado por um crime especial, por um personagem no mundo do crime que adquire destaque. Aí cada um tem as suas soluções e os governadores e os governantes, de modo geral, aparecem com soluções pessoais, mas todas elas baseadas na emoção. Do ponto de vista científico, esse levantamento que eu fiz a respeito da violência e que acabou, sobre o qual teve uma grande influência, uma revisão sobre violência publicada pela revista Science, que é, como todos sabem, uma das revistas mais respeitadas, o órgão oficial da Academia Americana de Ciências. Nessa revisão sobre violência, eles caracterizam três fatores, há 3 pontos em que não há discussão. Todos os estudos demonstram que eles são capazes de justificar, de explicar esse aumento da violência. O primeiro é uma primeira infância abusada, uma primeira infância num ambiente violento, uma primeira infância negligenciada. O segundo é uma adolescência passada num ambiente em que não há controle social, em que não há valores morais altruísticos passados para o adolescente, em que não há limites impostos a ele. E o terceiro fator é a convivência com pares violentos. Se nós pegarmos essas 3 condições, uma infância negligenciada, mal cuidada ou submetida a comportamentos violentos, uma adolescência sem limites e passada no meio de pares violentos, nós vamos ter a situação de milhões de crianças, milhões de adolescentes que vivem na periferia de todas as cidades brasileiras. Quer dizer, na verdade, nós temos no Brasil, hoje, milhões de adolescentes vivendo nessa situação de risco. Eu fico até um pouco surpreso de como tantos adolescentes vivendo esse tipo de situação se comportam bem, vão atrás de emprego, tomam 2, 3 condições para trabalhar, quando, na verdade, nós devíamos ter um ambiente até muito mais violento do que esse que nós encontramos hoje. A minha experiência pessoal na Casa de Detenção de São Paulo, durante 13 anos, a grande maioria dos marginais que eu encontrei, e aqueles com crimes pesados, eram indivíduos que nasceram em lares desorganizados e que viveram nesse tipo de ambiente social violento. A maioria deles, a imensa maioria deles, uma escolaridade baixíssima. Então, acho que a qualidade da escola tem um impacto muito grande. Eu raras vezes vi um ladrão falando um português decente, uma pessoa articulada, que sabia se expressar, que tinha algum tipo de interesse intelectual.
isso é uma minoria praticamente inexistente. A grande maioria são de homens ignorantes, que não estudaram, que tiveram escolas péssimas, não tiveram nenhum interesse atraído para esse lado, para o lado da formação intelectual, e que vêm de famílias muito numerosas. Eu hoje estou plenamente convencido de que nós temos um problema com a violência brasileira que é absolutamente insolúvel a curto prazo. Não há boa vontade da sociedade que possa resolver esse problema do ponto de vista prático num tempo curto. Então nós reagimos de que maneira? Nós dizemos, no lugar de ladrão na cadeia, nós temos que prender esses homens. É a polícia que estimula a criminalidade pela inoperância. Então, o menino está ali vendo que o outro sai, rouba, que volta para casa com dinheiro, um jeans novo, um tênis de marca, ele sai para fazer a mesma coisa, porque não acontece com nada com o outro. Essa impunidade que leva à violência. Na verdade, não é bem essa a situação, não. Não é bem essa por quê? Porque quando nós analisamos o que acontece quando nós aumentamos o aprisionamento, há várias experiências mundiais mostrando que o aumento do aprisionamento não reduz a violência. Nos Estados Unidos, por exemplo, o aprisionamento foi subindo escalonadamente nos anos 60 até os anos 90 de uma forma impressionante. E se a gente olha o gráfico do número de prisioneiros por ano e o número de crimes no país por ano, são duas paralelas. Você vai prendendo mais e a violência vai aumentando. Que certamente essa não é a melhor solução. Nós não temos outra. Eu não sei também qual é a outra, qual seria a solução diferente dessa. Mas esta não é a melhor solução. E para nós vamos enfrentar rapidamente o colapso desse sistema. Eu quero dizer o seguinte, São Paulo, quando eu comecei na casa de detenção em 1989, tinha aí um número de prisioneiros pequenos. A casa de detenção tinha 7 mil e pouco, eles iam pondo todos que cabiam lá. Os que não cabiam ficavam pelos distritos ou distribuídos em meia dúzia de cadeias. Nos últimos anos, São Paulo construiu um grande número de cadeias e aumentou muito o aprisionamento. Nós temos em São Paulo hoje 115 mil homens presos no estado de São Paulo. Os senhores sabem quanto custa isso para o estado anualmente? 800 milhões de reais. É quase R$1 bilhão por ano para manter esses homens na cadeia. O secretário da Fazenda de São Paulo recebe semanalmente o número de presos para ele ter esse cálculo, para ele poder fazer esse cálculo. E o desespero dele é tão grande que daqui a pouco o Estado não tem mais dinheiro para nenhum tipo de investimento. Nós vamos ter que estar investindo vamos ter que usar toda a capacidade investidora do Estado para pagar as cadeias, para manter esses homens na cadeia. Cada um deles custa R$700. E o exemplo da FEBEM no estado de São Paulo, acho que é o exemplo mais gritante de todos. A FEBEM custa R$25 milhões por mês e tem 5 mil crianças na FEBEM, crianças e adolescentes. O que quer dizer o seguinte, que para o estado de São Paulo, cada criança custa R$5 mil por mês para ser mantida na FEBEM. R$5 mil por mês. Nós poderíamos pegar estas crianças, R$5 mil por mês, dá o que aí? Uns 1.500, 1.600 dólares, matricular essas crianças em escolas na Suíça, por exemplo. Com esse preço, quem sabe sendo muitas, eles poderiam fazer um desconto especial. Esse problema desse número de crianças que vai por esse caminho da violência, eu acho que a solução desse problema, o encaminhamento da solução, passa por um problema que me preocupa muito no Brasil e sobre o qual eu tenho total liberdade de falar pelo fato de ser médico e um médico preocupado com a saúde pública no Brasil, que é o problema do planejamento familiar. Um problema a respeito do qual ninguém fala. É impressionante como um problema dessa seriedade, dessa gravidade no Brasil, é um problema que nós temos eleições para prefeitos, governadores, presidentes da República, e é um tema que é evitado, ninguém toca nesse assunto no Brasil. Nós temos um planejamento familiar sério no Brasil, bem feito até, para a classe média alta e para a classe mais abastada.
a população de baixa renda no Brasil vive uma situação familiar que não é diferente da situação africana nos dias atuais. A gente, quando olha os dados do IBGE, diz, a natalidade brasileira está diminuindo, nós temos aí 2,4 taxa de natalidade, ótimo, mas estratifica para ver o que acontece. Faz isso da classe média para cima e depois faz só com a classe pobre. Nós, quando pegamos as classes C ou D, não lembro qual delas é, depende da classificação, isso, nós temos 5,6 filhos por família. O número de crianças nascidas, o ano passado, nascidas de mães entre 10 e 18 anos de idade, tudo filho de pobre, rico não tem filho com essa idade de jeito nenhum, né? O número de crianças nascidas com mães de 10 a 18 anos praticamente duplicou nos últimos 10 anos. Drauzio, desculpa esse papel horroroso que eu cumpro, mas o seu Tá na tempo hora, né? está chegando ao final. Eu pedia que você encaminhasse essa conclusão. Eu tenho que respeitar, é a regra para todo mundo. lógico. Acho que todos eles têm o mesmo tempo para falar, e aí quanto mais rápido a gente conseguir levar isso, voltam as perguntas de vocês e todo mundo fala de novo. Eu vou parar por aqui, então. Tá ótimo. Muito obrigado. Drauzio, obrigado a vocês pela compreensão também. Nós vamos ouvir agora o Raymond Frey. Ele é doutor em filosofia pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e as linhas de pesquisa nas quais ele trabalha são filosofia legal, política e moral, ética aplicada, filosofia social, epistemologia e filosofia moral britânica do século XVIII. Atualmente, o Raymond é professor de filosofia do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Bowling Green, em Ohio, nos Estados Unidos. Raymond. I apologize for not speaking your language. The economic analysis that was presented in the last panel is something that I would endorse. But I think what we have to ask... Raymond, sorry, could you put the microphone a little bit closer to your mouth? Yeah, thank you. This. Thank you. The economic analysis presented in the last panel I would support, but I think we need to ask ourselves the following question. I've been recently in Europe and then in the United States, and what was apparent to me was that their central worry over violence is terrorism. And I arrive in Porto Alegre, and the central worry over over violence is crime. I don't know whether you're lucky or unlucky. The problem with the question as we have it is this: what can we actually do? Not what analysis can we give of crime or of the sources of crime, but what can we actually do about it? And the practical measures that would be required. Are we prepared to see those measures, implemented in a liberal democratic society? So let me give you an example of what I have in mind. One obvious aspect with the difference between crime and terrorism is that we tend to associate with crime an economic motive. The economic incentives are powerful in favor of crime, and what we have to do is to build disincentives in favor of crime. We have to make the costs outweigh the benefits. But these would involve us, perhaps, in measures that we would find unpalatable, not to our liking. For example, in the United States, the imposition of the death penalty. The privatization of aspects of security. The arisal in England, for example, now increasingly, of private security firms in a country that previously knew no privatized security. And in some aspects of crime, decriminalization of drugs. Would we be prepared to have our institutions reflect these facts? In Ohio, we asked the populace
we're after all a Democratic majority. We asked the populace to vote on this matter. And even though we could show that it was far cheaper to decriminalize drugs, the populace refused. It did not want to have the change represented morally by that brought it to bear. So one of the features that we face is asking ourselves, what practical measures can we adopt, and what are the implications of those measures with respect to our liberal institutions? If you travel in Europe now, you find manifestations of the police and of the military everywhere. Their worry is terrorism. Now, if the economic incentives favor crime, the problem over terrorism is that it tends to have a social political motive. And it's very difficult to build incentives into this particular kind of area. After all, what one finds typically are people deeply committed, as we saw in the opening film today, deeply committed to terrorist acts on behalf of a cause, and to give them, for example, financial incentives is neither here nor there, typically with the depth and strength of their belief. So what are we to do in that case? The economic incentives of keeping people in school, providing them with jobs, does not answer that case. And so, one aspect that a liberal society has to face is that perhaps one of the main things that deters, if it does, or certainly helps to make the point against such terrorism, is force. To hunt the people who perpetrate the acts, and the states, if there are such, that harbor those people. Hezbollah is recognized by the European Union. It solicits funds throughout Europe. People in the Middle East pay with their lives for the solicitation of those funds. We could close down those offices. We don't. So, in some respects, where terrorism is concerned, one of the options that a society seems to face is involving the erosion of its liberties, because such individuals seem deeply committed in a way that we don't think criminals are. Criminals, we tend to think, are in it for the money. And if we can only build incentives into the program, we could, as it were, get them to change. I don't think people believe that about deeply committed terrorists. So, if we have to adopt measures to deal with these now manifestations of violence, what if these measures actually erode more and more of our personal liberties? Immigration law in the United States is tightening. Job law in the United States is tightening. Interview of all males born in certain countries, now a matter of course. Certain sorts of freedoms that people took for granted now are being eroded, in England as well, in France as well. And we don't really have developed institutions which enable us to deal with this fact. And so we tend to deal with it on an ad hoc basis, with the result that we have a patchwork group of measures, none of which seems very successful. Now, in the case of crime, the thinking that the last panel illustrates is that if we could only get the incentives right, somehow we could change crime. That is, we could reduce it. Not eliminate it, that would be too optimistic, but reduce it substantially. But where terrorism is concerned, what exactly would those incentives look like? How does someone who perceives his religion slighted, affected by economic incentives that you might devise? How if someone believes you've taken their land unjustly?
do you ever satisfy them without giving it back to them? And so on. So it strikes me that what one really wants are a series of practical solutions to these kinds of problems, compatible with a series of liberal democratic institutions. And it also seems to me that we don't have those solutions. And it's hard to think of what they would be in acceptable terms to us, because we would see ourselves slowly living in a society that we don't want to live in, taking a form that we don't want to have. One aspect of this, just to conclude, one aspect one associates frequently with anti-Americanism, which one detects everywhere, is that you have a free market capitalism that has been very successful. It has problems, yes, but it's tended to work, compatible with a series of political liberties. Organizations like the United Nations, the International Monetary Fund, the World Bank, which we think assist nations, at the bottom are forms of American capitalism. So what one's doing, I think, here, is one takes capitalism to be the source of many people's antagonism, yet what other social system are we to adopt, economic system are we to adopt, compatible with liberal democratic ends? It just doesn't appear obvious that such solutions are readily available to us. Thank you. Obrigado, Raymond. Nesta primeira rodada, o último a falar é o Eduardo Janete da Fonseca. Ele é PhD pela Universidade de Cambridge, também na Inglaterra, membro do Conselho Superior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e entre as suas muitas publicações, destaca-se Vícios Privados, Benefícios Públicos, a Ética na Riqueza das Nações. Atualmente ele é professor de graduação da Faculdade BMEC de São Paulo. Você olhou para mim? Eu li alguma coisa errada? Tá certo. Por favor, Eduardo. Obrigado, William. Muito boa tarde a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite para estar participando do 16º Fórum da Liberdade. Queria parabenizar o Instituto de Estudos Empresariais pela iniciativa desse fórum, que já é um marco, uma referência nacional muito bem sucedida. Eu acho que Porto Alegre realmente se diferencia pelo seu grau de mobilização, de participação, e dizer também que o nosso tema é tristemente oportuno, porque a violência hoje está presente tanto em escala global quanto em escala local no nosso dia a dia. Tá? O tempo é curto, é exíguo, a tentação para quem está aqui falando é tentar comprimir muitas informações e muitos argumentos num espaço de tempo pequeno. Eu vou resistir a essa tentação e, portanto, eu vou pretender focar de maneira mais direta e mais objetiva duas grandes perguntas, duas grandes questões que eu vou trazer aqui para a nossa reflexão. Vou propor um enquadramento da resposta e depois, na fase do debate, na medida do interesse de vocês, a gente pode detalhar e aprofundar. A minha primeira questão é mais uma reflexão de caráter geral, filosófica, e diz respeito à pergunta: o que nos leva a acatar uma norma de conduta? O que nos leva a respeitar as leis? Eu gostaria de tentar isolar aqui os fatores, os três fatores que podem, de fato, ajudar a explicar por que os indivíduos acatam as leis e o que é que determina a variabilidade do grau de adesão às normas de convivência. A segunda parte da minha fala vai ser uma tentativa de aplicação ao caso brasileiro. Eu vou pegar o gancho aqui da colocação que o Hector Babenco fez, a pergunta que ele colocou, e que acho que todos nós temos que pensar sobre ela: o que aconteceu nesse Brasil que mudou tanto em 3 décadas? E quais são os desafios que estão colocados se a gente pretende realmente avançar e impedir que esse processo de deterioração da nossa convivência, que se manifesta na violência, continue avançando. Então, eu vou dividir claramente, vou começar com uma parte mais reflexiva, geral, e em seguida vou buscar alguma aplicação para o caso brasileiro, tocando em pontos que eu acho críticos aí da nossa experiência recente. Bom, a minha pergunta inicial, então: o que leva um indivíduo a acatar, a aderir, a respeitar normas de comportamento?
Nós sabemos que a vida numa sociedade moderna, numa sociedade civilizada, depende de um certo acordo dos cidadãos em relação às suas regras de convivência. Na ausência desse acordo, a sociedade descamba para aquilo que o Thomas Hobbes, o filósofo britânico, chamava o estado de natureza, a guerra de todos contra todos. A minha primeira proposição em relação a essa questão é dizer que hoje, com clareza, nós podemos negar a validade da